Olá pessoal, hoje eu quero falar que existem muitas coisas que muitas pessoas estão fazendo por aí, em oculto, que o só referir a essas coisas é vergonha. E é vergonha para eles, porque essas coisas que eles fazem em oculto são coisas abomináveis, são práticas de iniquidade, são coisas ímpias, são coisas que o Senhor, o nosso Deus, nosso Criador, não aprova e não concorda em tempo algum. Mas eles não ligam para a opinião de Deus a respeito disso. Eles continuam fazendo essas coisas ocultas. E assim vai acontecendo. Isso é uma coisa que está acontecendo na humanidade já há muito tempo. E está apenas se agravando cada vez mais. Então, essas coisas que são feitas em oculto não são coisas próprias para você e para mim fazermos em tempo algum. E é isso que nós devemos nos conscientizar mesmo, a ponto de não fazermos, mas também de condenarmos quem faz, quem pratica essas coisas. Porque se eles tiverem que fazer alguma coisa, tem que fazer às claras, para todo mundo ver. E aqueles que fazem o oculto, fazem porque não querem ver. Eles fazem essas coisas nas trevas, sem testemunhas que possam ver o que eles estão fazendo. Assim, muitas sociedades secretas, por assim dizer, fazem coisas ocultas também. Eles tramam planos ocultos para colocar em prática contra a humanidade. Essa é a realidade. E eles pensam que a maioria das pessoas, por não estarem vendo isso, eles pensam que eles podem continuar fazendo isso, mas eles não podem tapar os olhos de Deus em tempo algum. Deus está vendo o que eles estão fazendo, claramente, sem impedimento algum. Não importa o lugar onde eles estejam, mesmo que isso seja feito em oculto, Ele está vendo tudo, tudo está patente aos olhos de Deus, a quem esses homens um dia terão que prestar contas. Porque fazer coisas em oculto não é algo certo para ninguém em tempo algum. Então, o que você e eu devemos fazer às claras, publicamente, com várias testemunhas olhando e vendo o que estamos fazendo. Esse é o procedimento correto do ser humano, sensato e equilibrado, como você e eu. Todos devem agir assim. Então, fazer coisas ocultas, planejar coisas ocultas, são coisas erradas. E nós devemos fazer o que é certo. Nós devemos andar em retidão, em integridade, fazendo as coisas certas. Coisas que sejam exemplares. E ocultismo e fazer coisas em oculto não é algo que é exemplo para ninguém. Pelo contrário, é coisa errada. É coisa que não devemos imitar em tempo algum. Então, é necessário entender isso hoje. Aqueles que estão praticando o ocultismo hoje, infelizmente, estão fazendo coisas erradas. E essas coisas não vão ficar impunes. Virão a juízo naquele dia. Porque cada um de nós será julgado segundo as suas obras. E, principalmente nesse caso, as obras ocultas que foram feitas. Muitas delas contra a humanidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o que eu estou falando aqui é para combater esse ocultismo, essas coisas ocultas que, se forem referidas, são vergonha, são coisas vergonhosas, coisas imundas, coisas nocivas, coisas que são porcarias, que não servem para ninguém em tempo algum. Não beneficiam ninguém, não são coisas saudáveis, são coisas terríveis, são coisas maléficas, são coisas malignas. Então, isso não é algo bom para ninguém. E é hora de se conscientizar disso, para que você possa fugir de toda e qualquer coisa oculta. Porque todas as coisas ocultas
elas não ficarão ocultas para sempre, elas serão reveladas. O que muitas pessoas fazem escondido, isso irá ser revelado por alguém dos telhados das casas, como o próprio Senhor Jesus disse que iria acontecer. Então, debaixo do céu não há nada oculto que não venha a ser revelado, e muitas coisas ocultas já estão sendo reveladas, e as pessoas começam a saber dessas coisas. E ao saberem dessas coisas, elas veem que essas coisas são coisas nocivas, são coisas más, são coisas vergonhosas, são coisas abomináveis, digamos assim. Isso é a realidade das práticas que se fazem em oculto. Então, nós, eu e você, temos que entender isso hoje. Porque o oculto significa tudo o que não está à vista de ninguém, e é tudo o que não aparece e nem se manifesta. Então, é isso que se caracteriza algo oculto. São coisas que não se manifestam, não estão sendo feitas para o público de forma geral. É tudo escondido, debaixo dos panos, nas trevas, para ninguém ver. Existem poucas testemunhas disso, mas essas coisas que são feitas em oculto, como eu já falei, são vergonhosas se forem citadas, se forem faladas, são coisas vergonhosas. O só referir essas coisas é algo vergonhoso para quem faz. E cada uma dessas pessoas que fazem isso serão julgadas por essas coisas que estão fazendo em oculto. Esse é o julgamento que vai vir sobre eles. Então isso é muito importante que elas saibam disso para ficarem cientes disso, conscientes disso. Isso vai acontecer mesmo. E hoje existe muitos homens covardes neste mundo que estão, sim, fazendo muitas coisas em oculto, porque não tem coragem de mostrar a cara e fazer tudo às claras, publicamente. Eles não têm coragem, eles têm medo. São covardes que agem apenas nas trevas, em oculto. Eles fazem várias coisas em oculto sem mostrar quem são. Tem medo. É assim que é a característica desses homens, é assim. E nunca vai mudar. Então, é necessário que nós possamos saber disso, porque essas coisas ocultas, muitas delas já estão sendo colocadas em prática para dificultar a vida humana. Essa é uma realidade. Então, nós devemos entender isso. Por quê? Por que nós devemos entender essa questão de coisas ocultas? Porque nós temos um exemplo. Não um exemplo de alguém que fez coisas ocultas, em oculto, nas trevas. Não, nós temos o exemplo de quem fez coisas às claras, para todas as pessoas verem. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Quem nos deu esse exemplo, quem deu esse exemplo para você e para mim, foi o Senhor Jesus. Ele deixou esse exemplo para seguirmos os passos dele. E é isso que nós devemos fazer. E isso está escrito bem claro nas Escrituras, onde ele mesmo fala a respeito disso. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no Evangelho segundo João. E está escrito assim: declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Então ele tem falado, na época em que o Senhor Jesus esteve aqui, ele falou francamente ao mundo, para as pessoas ouvirem. Falou abertamente. Tudo o que ele falou, várias pessoas ouviram ele falar. Porque ele não falou nada em oculto, escondido, nas trevas. Pelo contrário, ele falou em plena luz do dia, digamos assim, para que todas as pessoas pudessem ver, ouvir o que ele estava falando francamente com as pessoas. É assim que nós devemos proceder também, hoje em dia. Esse é o exemplo que ele nos deixou para seguirmos os passos dele. Agora, vamos praticar isso, porque fazer coisas em oculto é totalmente errado. E o texto continua dizendo: declarou-lhe Jesus:
eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então, ele ensinou continuamente, ou seja, dia após dia, sem parar. Ele nunca chamou alguém para ir para um lugar secreto, um lugar em que eles estivessem totalmente ocultados de outras pessoas, para ensinar, para falar a alguém. Não, ele não fez isso. Ele ensinou continuamente, tanto nas sinagogas, como no templo, em lugar aberto, onde tinham várias pessoas, várias testemunhas, ouviram o que ele falaram abertamente, francamente. É assim que nós devemos proceder também. O exemplo dele é muito simples de nós praticarmos hoje. O que complica é quando alguém fala ou ensina em lugar oculto, onde ninguém pode ver, onde existem poucas testemunhas, digamos assim. Esse é o procedimento mau e errado, que não cabe nem a você e nem a mim fazermos em tempo algum. Então, é isso que nós devemos nos conscientizar de forma séria hoje. E o texto continua dizendo aqui: ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. O Senhor Jesus deixa bem claro que ele nada disse em oculto. Ele não disse nada nas trevas, ele não disse nada escondido, ele não fez nada escondido. Nada mesmo. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, foi feito às claras, diante de várias pessoas. Testemunhas ouviram o que ele falava, testemunhas oculares. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer as coisas diante de todas as testemunhas oculares, para que essas pessoas testemunhem a nosso respeito daquilo que fizemos diante delas, a nosso favor. Não podemos ser como aqueles que, por fazerem coisas ocultas, aquilo que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Vai causar vergonha em você e em mim, porque foi feito em oculto. Então, esse é o procedimento que não podemos continuar fazendo. Devemos imitar o exemplo do Senhor Jesus, porque ele nada disse em oculto, em tempo algum. Ele não disse nada em oculto. Tudo foi dito às claras, aos ouvidos de todos que estavam vendo. É isso que nós devemos entender. Então, nós devemos entender esse exemplo do Senhor Jesus para podermos praticá-lo. E assim, praticando o exemplo do Senhor Jesus, vamos automaticamente combater toda e qualquer forma de ocultismo e de coisas ocultas que são feitas em ocultas. É hora de entendermos isso. É hora de cortarmos o mal do ocultismo pela raiz, para sempre, para que isso nunca mais possa existir no mundo. Então, é assim que nós devemos proceder. Esse é o procedimento prudente do sábio, da pessoa sensata, da pessoa que quer viver uma vida sensata, justa e piedosa nesse mundo. Então, eu espero que o exemplo do Senhor Jesus seja seguido por cada um de nós, porque dessa forma estaremos vivendo de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova que estejamos praticando. Essa é a prática certa. A prática errada, não podemos cometer mais práticas erradas, principalmente nesse caso, o ocultismo. Então, tanto você como eu agora temos que agir como pessoas que possam combater o ocultismo de toda forma. Não podemos aceitar isso mais. É hora de tudo ser dito às claras, publicamente. Esse tem que ser o objetivo. E nós devemos entender isso. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Essa é a verdade que ele disse está se cumprindo dia após dia. Então, é melhor fazermos tudo às claras, para que tenhamos testemunhos a nosso favor
que depõem ao nosso favor de que dissemos tudo às claras. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele pediu para que perguntassem às pessoas que o viram fazer tudo às claras, para que essas pessoas dessem testemunho do que ele fez publicamente. É assim que tem que ser com cada um de nós. Então eu espero que essa mensagem possa servir para cumprir um propósito em sua vida. Então essa mensagem é muito certa e importante. Eu espero que você receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.